Oi, pessoal, e hoje eu trouxe um clássico da literatura norte-americana, um conto de horror do Edgar Allan Poe. E o conto que eu escolhi, O Gato Preto. Eu vou ler para vocês um resumo desse conto, porque o conto original ele é bem extenso, então eu decidi fazer um resuminho para vocês, tá? Vou ler então. Não sou louco e certamente não sonhei o que vou narrar. Mas amanhã morrerei e quero hoje aliviar minha alma. Meu propósito é o de colocar diante do mundo uma série de eventos nada mais que domésticos. Eventos que me aterrorizaram, torturaram e destruíram. Desde a infância observaram minha docilidade e a humanidade de meu caráter. A ternura de meu coração me tornava alvo de gracejos. Gostava especialmente de animais e assim meus pais permitiam que eu criasse um grande número de mascotes. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar em minha esposa uma disposição que não era muito diferente da minha. Observando como gostava de animais domésticos, ela não perdeu a oportunidade para me trazer representantes das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixinhos dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Pluto, esse era o nome do gato. Era minha mascote favorita e era com ele que passava mais tempo. Era só eu que o alimentava e o animal me acompanhava a qualquer parte da casa em que eu fosse. De fato, era difícil impedi-lo de sair à rua comigo e acompanhar-me. Nossa amizade perdurou desta forma por diversos anos, durante os quais meu temperamento e caráter tinham sofrido uma mudança radical para pior. A cada dia que se passava, eu ficava mais mal-humorado, mais irritável, menos interessado nos sentimentos alheios. Permitia-me usar linguagem grosseira com minha própria esposa, mas com relação a Pluto, entretanto, eu ainda conservava suficiente consideração para conter-me antes de maltratá-lo, ao passo que não tinha escrúpulos em judiar dos outros animais quando se atravessavam em meu caminho. Porém, minha doença cresceu cada vez mais e finalmente até Pluto, que estava agora ficando velho e em consequência um tanto impertinente, até Pluto começou a experimentar os efeitos de meu mau humor. Uma noite, ao chegar em casa bastante embriagado, imaginei que o gato estava evitando minha presença. Agarrei-o à força e ele me feriu com os dentinhos. A fúria de um demônio me possuiu instantaneamente. Tirei um canivete do bolso, agarrei a pobre besta pela garganta e arranquei um de seus olhos. Quando acordei na manhã seguinte, experimentei um sentimento misto de horror e remorso pelo crime que havia cometido. O gato lentamente se recuperou, mas como se poderia esperar, fugia de mim em extremo terror e isso me irritava muito. E então fui acometido, como se fosse para minha queda final, pelo espírito da perversidade. Uma manhã, a sangue frio, passei-lhe um laço ao redor da garganta e o pendurei no galho de uma árvore. Enforquei-o com lágrimas nos olhos. Na noite seguinte ao dia em que pratiquei essa ação cruel, fui despertado do sono por gritos de fogo. A casa inteira estava em chamas. Foi com grande dificuldade que eu, minha esposa e uma criada escapamos. A destruição foi completa. No dia que se seguiu ao incêndio, visitei as ruínas. Todas as paredes tinham desabado.
exceto uma. Era a parede contra a qual descansava a cabeceira da minha cama. E em torno desta parede estava reunida uma multidão. Aproximei-me e vi sobre a superfície branca a figura impressa de um gato gigantesco com uma corda em volta do seu pescoço. Meu espanto e terror foram extremos. Algum tempo depois, uma noite eu estava sentado, entorpecido de tanto beber, em um botequim da pior espécie, quando minha atenção foi subitamente atraída por um objeto preto que repousava sobre o balcão. Aproximei-me e toquei-o. Era um gato preto, tão grande quanto Pluto e muito parecido com ele. A única diferença era uma mancha branca que ele tinha no peito. Quando me dispus a ir para casa, o animal me acompanhou. Quando chegamos, ele logo se familiarizou e minha esposa gostou dele. Mas logo descobri que eu não gostava do animal. O evidente prazer que o gato achava na minha companhia me aborrecia e enojava. Ele, assim como Pluto, também tivera um dos olhos arrancados. E isso só levou minha esposa a gostar ainda mais dele. E enquanto aumentava a minha aversão por ele, o amor dele por mim parecia crescer na mesma proporção. Seguia meus passos, enroscava-se embaixo da minha cadeira ou saltava sobre os meus joelhos, cobrindo-me de carinhos nojentos. Eu ansiava por rebentá-lo a pancadas, mas me sentia incapaz. Tinha medo dele. E a marca no peito dele, antes indefinida, agora assumia contornos rigorosamente distintos. Era a imagem de uma forca. Durante o dia a criatura não me deixava, e à noite eu acordava de hora em hora, despertado por sonhos cheios de pavor. Um dia, minha esposa me acompanhou para algumas tarefas domésticas ao porão da velha casa que nos abrigava. O gato me seguiu e me fez tropeçar. Na fúria, ergui um machado e dirigi um golpe ao animal, mas minha esposa segurou meu braço. Esta interferência me lançou em uma raiva mais do que demoníaca, e com um único golpe enterrei o machado na cabeça dela. Ela caiu morta no mesmo lugar, sem soltar um único gemido. Sem remorsos e da maneira mais deliberada possível, voltei-me para a tarefa de esconder o corpo. Resolvi emparedá-la em um dos cantos do porão. Minha próxima tarefa era procurar a besta que tinha sido a causa de tamanha desgraça. Passaram-se alguns dias e meu atormentador não regressou. Eu respirava como um homem livre. O monstro tinha fugido aterrorizado. Minha felicidade era suprema. O remorso praticamente não me perturbava. A polícia havia feito algumas buscas, mas não haviam descoberto nada. Minha felicidade futura estava assegurada. Mas uma patrulha de polícia voltou. Estavam a ponto de partir, dessa vez em definitivo, e a alegria em meu coração era grande demais para ser contida. Foi então que, estupidamente, bati com uma bengala que tinha na mão, justamente sobre aquela porção da parede atrás da qual jazia o cadáver da esposa que tinha apertado tantas vezes contra o peito. No momento seguinte, uma dúzia de braços robustos esforçava-se por esboroar a parede. Ela caiu inteira. O cadáver estava na mesma posição que eu o havia deixado.
mas sobre sua cabeça, com a boca vermelha, escancarada e uma chispa de fogo no único olho, sentava-se a besta horrenda, que tinha me levado ao assassinato e agora me levaria ao carrasco.